Tem um, tem um vídeo circulando nas redes sociais de uma jovem que está falando para as pessoas se afastarem do mundo gospel. Que ela sabe como é que é aquilo. Ela já bebeu ali daquela lama ou algo assim. É interessante que tem pessoas que estão pregando isso há muito tempo, 10 anos ou até mais, pregando que a doutrina de glória e honra e louvores humanos é do mundo. Isso não é do reino e da justiça de Deus. Que essas pessoas que são convidadas para pregar nos congressos, nos eventos, geralmente são as mesmas. Não é a que Deus quer usar. Mas nem todas são falsas. Mas o Espírito Santo não está limitado a escolher só pessoas ali que faz sucesso, que aparecem na mídia. Isso é do mundo. E ela não entrou em detalhes, mas ela falando que os bastidores desses eventos, dos pregadores, dos cantores, é só imundícia. E que ela já esteve lá e que ela já bebeu. Então, hoje ela está falando isso. Hoje que não tem os eventos, por causa do coronavírus. Hoje que as agendas não estão tão recheadas. E as pessoas também estão falando sobre isso no meio evangélico. Porque não está tendo os eventos, não está tendo as festas. Mas quando estava tendo os eventos, estava tendo as festas, estava tendo os congressos, ninguém estava falando sobre isso. Dessas pessoas. Mas ficou tão notórias as imundícias, as denúncias, que algumas pessoas começaram a pregar sobre isso, que estão nesse meio. Mas não porque foram convencidas pelo Espírito Santo que isso é do mundo. Porque ainda querem continuar fazendo sucesso no meio. Querem se mostrar como pessoas sinceras. Não estou falando que essa jovem é falsa. As pessoas hoje, elas pregam uma mensagem por moda. Não é pelo convencimento do Espírito Santo, não é pela meditação das Escrituras. Não é pelo desejo ardente de ver a face de Deus, de estar no reino de Deus, de realmente serem arrebatadas, realmente sofrer por Cristo. Não, elas pregam uma mensagem que faz sucesso, uma mensagem que vê que está fazendo sucesso, aí as pessoas começam a pregar, mesmo que elas não estejam naquele contexto da sinceridade, elas também são falsas, também são mentirosas. Então está muito em moda hoje falar assim, o falso evangelho, estão pregando falso evangelho, estão dizendo sobre o falso, hoje, agora. Mas tem gente que está falando isso já há 10 anos. E essas pessoas que estão pregando isso já há 10 anos, elas sendo vistas como inimiga dos congressos, das festas. Como se elas estivessem combatendo contra a obra de Deus, sendo que é o contrário. Essas pessoas que Deus já tem usado há muito tempo para falar que essas coisas são do mundo, essas pessoas que têm sido combatidas dentro das próprias congregações. Mas agora está evidente, porque chegou uma hora que a tampa ela sai da panela, que a pressão é muito forte e não tem como esconder algo durante muito tempo. Ou todo o tempo. Porque essas coisas já acontecem há muito tempo. Mas agora estão sendo reveladas por pessoas que estavam no meio, tiraram a parte delas da fatia do bolo, ou descobriram algo delas, e elas não podem mais fazer parte ali do meio, porque tem que mostrar uma imagem de fariseu, tem que mostrar uma imagem de santo. Então a pessoa está queimada, tiraram a pessoa ofendida, vai lá, faz um vídeo e denuncia tudo isso, das imundícias que tem nas festas, nos congressos, enfim, de pregadores, de cantores. Mas enquanto estava lá comendo lá sua fatia do bolo, não denunciava nada. É como a pessoa confessar pecado porque filmou.
Porque se não tivesse filmado, não confessava. Porque viram, divulgaram na mídia e vai agora pedir perdão, querer se passar como uma pessoa sincera. Chegou num ponto que não tem mais como esconder, então é melhor falar logo para ver se não perde aquele status. Né? Tem aquele status de pessoa sincera e verdadeira. Isso era o que os fariseus queriam. Eles queriam passar para as pessoas que eles eram sinceros e verdadeiros com Deus, mas eles eram falsos e mentirosos, porque eles eram amantes, adoradores de glória e honra e louvores humanos. E quanto mais a pessoa tem esse desejo no coração, mais ela é ligada à riqueza, a dinheiro, à popularidade, a destaque. Então hoje as pessoas estão dando atenção a esse assunto, não é pelo convencimento do Espírito Santo, mas porque pessoas, aparentemente, ou seja, eu não acompanho muito, são famosas. Então você vê, mudou a capa, mas o contexto lá é o mesmo. As pessoas estão falando sobre o assunto, dando crédito sobre o assunto, porque alguém famoso está falando. É a mesma coisa, não mudou. Não mudou. É a mesma coisa. As pessoas perderam a simplicidade do Evangelho. As pessoas perderam a humildade do Evangelho. E quando falo simplicidade e humildade, eu não falo ser pobre ou andar com roupa velha, roupa rasgada, não ter coisas boas. Mas a humildade e a simplicidade do Evangelho, do amor a Deus. Porque esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não é ser pastor, não é ser missionário, não é ser profeta, profetiza. O primeiro mandamento não é ser famoso, conhecido, destacado. O primeiro mandamento não é expulsar demônio, não é curar enfermo, mas amar a Deus. De todo entendimento, de toda força, de toda alma, de todo ser, amar a Deus. Mas as pessoas não amam a Deus. Algumas. Elas amam coisas de Deus. Elas não amam o dono da glória, elas amam a glória. Elas não amam quem tem que receber honra, elas amam a honra. Elas não honram aquele que é o único digno de receber louvor, em espírito e em verdade. Então a diferença é muito grande de amar o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Há uma diferença muito grande em amar realmente quem é digno e amar aquilo que ele é digno. Há uma diferença enorme. E hoje a gente tem no contexto uma época maravilhosa para levar pessoas a Cristo, por causa dos acontecimentos atuais do coronavírus, e pastores obreiros se escondendo, jovens se escondendo, crentes se escondendo. Não é da perseguição de Roma, não. Os crentes da igreja primitiva, eles eram perseguidos ao ponto de serem mortos pelo governo. Eles eram perseguidos por anunciar Cristo como o único ser e salvador da alma. Eles eram perseguidos pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas que o Espírito Santo operava no nome de Jesus na vida dos discípulos e através deles. E eles padeciam, apanhavam, eram presos. E eles não se consideravam dignos de sofrer por Cristo daquela maneira. Então para eles aquilo ali é sucesso. Sofrer por Cristo, ser rejeitado por Cristo, ser caluniado por Cristo, para eles é sucesso. Hoje, a pessoa está num hotel, numa mansão, carro importado,
agendas, vendendo CD, DVD. Aí houve uma pregação como essa que eu estou dizendo, outra pessoa está dizendo, aí fala que está sendo perseguido. Deitado, com vista para o mar, à beira da praia, aí fala que está sendo perseguido. Que as pessoas estão tendo inveja dele ou dela, porque está fazendo sucesso no mundo gospel. As pessoas estão com inveja dela porque ela está ganhando dinheiro. Está pregando ali, pregando acolá, indo, se julgando o herói da fé. Olha a mentalidade das pessoas. A pessoa prega no congresso, prega em outro, prega numa festa, ganha dinheiro, viaja de avião, é recebido com chofé, motorista. Se não pagar o hotel tal, não fica, e tantas outras coisas. Quem é do meio sabe melhor do que eu falo por revelação espiritual. E quem vive lá no meio lá sabe como é que é o negócio, é mais largo, não falo nem apertado, é largo, é um caminho espaçoso que conduz à perdição. E pessoas assim, vivendo nesse contexto, se julgando heróis da fé. E os seus adoradores julgando pessoas assim que são heróis da fé. Fazendo dinheiro à custa do evangelho. Sendo rico à custa do evangelho. Carro importado, fazenda, chácara, tudo. E falam e se julgam os perseguidos como se fossem os mártires lá diante dos leões. Diante das arenas. Diante da perseguição de Roma. Que perseguição de Roma a igreja de hoje sofre aqui no Brasil? Talvez aconteça lá na China, na Coreia do Norte, na Venezuela, quem sabe em Cuba, que os crentes não podem nem falar que é crente, que lá os crentes pregam, evangelizam, não tem oferta, não tem divulgação no YouTube, não tem agenda para pregar em vários lugares, tem que fazer culto escondido, tem que evangelizar escondido, tem que ler Bíblia escondido, tem que adorar a Deus escondido das autoridades. Roma, com contexto político. Agora aqui no Brasil, aqui é aliançado com Roma, faz do púlpito palanque. Época de eleição é a época que mais as congregações ficam frias. E as congregações, cada um querendo levantar seus deputados, seus senadores, seus parentes para cargo político. E o culto já não é para Cristo, mas o culto é para homens, para eleger homens. Não para cultuar aquele que Deus já elegeu, com nome acima de todo nome. Uma geração inteira que não sabe o que é o evangelho. Pessoas assim assumindo liderança, cargos, pessoas até de boa vontade, pessoas até esforçadas, mas que não conhecem o evangelho. Evangelistas consagrados a cargo de evangelista que não evangeliza, que não tem histórico de evangelismo. Pessoas que são consagradas ao presbitério, sem histórico de curar enfermo, curar doentes, expulsar demônios. Pessoas sendo consagradas a pastor, sem histórico de fazer culto nos lares, visitar as pessoas, estar com as pessoas, escutar as pessoas, aconselhar as pessoas. Pessoas tomando cargo de obreiro, sem histórico de curar nem gripe. Manifesta um demônio, vira o rosto para não ir lá. Pessoas que assumindo o cargo porque é parente de um que realmente tem um chamado. Aquele realmente tem um chamado, mas aí quer colocar os parentes tudo, até se não tiver. E que avivamento sem se arrepender dessas coisas. Que avivamento do Espírito Santo sem arrependimento. Onde é que vai ter avivamento de Deus sem arrependimento? E o arrependimento da salvação, que o arrependimento da salvação é conversão dessas coisas.
E os que ensinam as próximas gerações a buscar desejar essas coisas mundanas. Você tem que ter sucesso lá no seu trabalho, na sua formação acadêmica. Que Deus abençoe. Você ser um bom advogado, ganhar dinheiro como advogado, como engenheiro, arquiteto, mestre de obra, eletricista, comerciante, empresário. Lá você faz esse tipo de sucesso. Mas isso não se traz para a igreja, não. Muito pelo contrário, quando a igreja leva isso lá para o mundo, as pessoas abrem mão dessas coisas para servir a Cristo. Como Pedro, Tiago, João, abriram mão do comércio, da indústria, da prosperidade pesqueira que eles tinham. Jesus falou: não, agora vocês vão ser pescadores de alma. Pessoas que abriram mão de suas profissões, não trouxeram suas profissões para dentro da congregação. Eles abriram mão disso para seguir a Cristo. Hoje não tem esse abrir mão, não pode nem se falar sobre isso. É claro que nem todos vão ter esse chamado, porque precisa de representante de Cristo em todas as áreas da sociedade, até no meio político, mas representante de Cristo, anunciar Cristo. Qual desses políticos aí que estão aí, que anuncia Cristo como único Senhor e Salvador da alma, lá no Congresso? Ah, não é ético. Não é ético? Não é ético anunciar Cristo no seu ambiente de trabalho? Não é ético pregar Cristo no seu ambiente profissional, acadêmico? Não, só com as minhas atitudes. Que atitude? Se a boca fala do que o coração está cheio. Se todo conhecimento vem de Deus. Eu conheci uma pessoa que ele fazia faculdade, ele pregava Cristo lá, dentro da matéria do professor. E o professor de sociologia, filosofia, que criticando ali os crentes. E essa pessoa começou a pregar Cristo dentro do conhecimento dele, ao ponto que quando o professor ia entrar em assunto de igreja, o professor nem queria entrar, porque a pessoa pregava Cristo dentro do conhecimento dele. Ele não podia negar, porque estava concordando com ele, mas anunciando a palavra de Cristo. O professor fugia do assunto, e ele ficava ali esperando: fala aí da igreja que eu quero pregar Cristo. Não pelo professor, não para ele mostrar que sabia, mas porque ali ele podia ter alguém que ia crer na mensagem. Alunos começaram a dar glória a Deus lá. Falou assim: eu vou fazer igual você, tirar uma nota boa, vou fazer igual você, vou dar glória a Deus. Todo o trabalho que essa pessoa apresentar era aplaudido. Pregando Cristo. Para uma turma de 60 alunos, com os professores no curso de engenharia. Como pregar Cristo no curso de engenharia? Deus dá a inspiração, Deus dá a palavra. Aí uma pessoa dessa chega na congregação, não pode pregar, não pode falar, não pode ir na revista de escola bíblica. Por quê? Porque por causa dos amantes de glória e honra e louvores humanos. Está cheio de pessoas assim. Eles às vezes falam que não quer isso, mas a atitude deles mostra o contrário. Vizinhos, pessoas ao redor. Uma juventude que não consegue transmitir Cristo no seu dia a dia. Não consegue debater com o professor, não no contexto de briga, mas não consegue debater um assunto com o professor e transmitir as escrituras. Tem vergonha. Não lê, não tem tempo para estar meditando nas escrituras, orando. E quando eu falo consagrar a Deus, não é esses movimentos de ir para esses vigilão que fica aí cantando e fica andando para um lado para o outro. Não estou falando esse tipo de consagração, não. Estou falando de consagração de você passar tempo, você e Deus, com a Bíblia, com a oração, você e Deus. Como alguns não passam madrugadas, dias, estudando para o concurso. Por quê? Porque para aquilo ali aquilo ali é importante para a pessoa. Aquilo que é importante a pessoa se dedica. E hoje, importante para algumas congregações é ter aparência, tem que ter aparência. Não importa se não tem conteúdo, tem aparência, tudo. E os crentes de hoje, eles são assim, eles aprenderam a passar aparência.
O conteúdo não importa. Por quê? Porque as pessoas vão nascendo no contexto evangélico, aí fala, crente é assim, quem não é, não é. Não é desse jeito. Crente faz isso, ímpio faz isso. Aí a pessoa aprende, então quer dizer que crente faz isso, ímpio faz isso. Então a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Não que aquilo esteja dentro dela, mas ela sabe, não, com esse aqui é o meio dos crentes, eu vou fazer isso aqui porque o pastor ensinou que crente é assim. Aí eu vou ser assim. Aí quando tá fora daquele contexto, não é daquele jeito. A pessoa não é daquele jeito. Ela finge porque está no meio. Mas ela não é daquele jeito. Um jovem é carnal, mundano. Aí ele olha uma menina crente na igreja. E ele também lá da igreja. Ele sabe como é que um crente fala, como um crente veste, como um crente se porta, entre aspas, né? Ele sabe como é que tem que ter uma aparência de crente. Aí ele chega lá, a menina com essa aparência. Mas ele não é daquele jeito. Mas ele sabe que crente, entre aspas, é daquele jeito. A jovem não ora, não busca a Deus, não pede revelação. Quando casa com um camarada, vai viver com ele, vê que é outro tipo de pessoa. Não é que é outro tipo de pessoa, sempre foi daquele jeito. Só que estava usando uma máscara. Que máscara as pessoas já usam há muito tempo. Ou, ao contrário também. A moça gosta do rapaz, ela sabe como é que tem que ser uma crente. Uma vez um rapaz conheceu uma jovem, ele no pátio, ela ia buscar água para ele. Você quer água? E ele assim, olhando, não era namorado dela nem nada, ele quer. Ela ia lá embaixo e pegava água para ele. Aí veio o convencimento do Espírito Santo. Ela não é desse jeito. Ela só está fazendo isso porque ela quer namorar com você e tudo. Mas o natural dela, ela não é desse jeito. Então a pessoa às vezes tem uma atitude só para conquistar. Nem para conquistar, para seduzir. Porque a conquista vem do amor. E a conquista tem sinceridade. A conquista tem verdade. Jesus Cristo, quando veio morrer por nós aqui, foi por amor. O amor dele nos constrange. O amor dele nos conquista. Não nos seduz. Porque a sedução, ela não suporta todas as coisas. A sedução não suporta todas as coisas. Pessoas que se entregaram por ser seduzidas lá na frente pagaram um preço alto, estão pagando até hoje. Porque aquela pessoa que o seduziu não está com ela agora ou com ele. Quando alguém conquista, quando alguém tem alguém por sedução, quando vem as lutas, a dificuldade, a adversidade, não suporta. Por quê? Porque foi só uma sedução. Sedução é só um contexto sexual. E o amor é diferente, o amor tudo suporta. E hoje está mais do que evidente. O problema não é o congresso, não é a festa em si. O problema é a inspiração. Mundana, carnal, animal e diabólica. Do meio gospel. Uma vez eu saí para evangelizar com um grupo da congregação e eu levei um jovem comigo. Falei, vamos comigo, eu queria que ele visse o que é o poder do Espírito Santo, mas não como é apresentado nas congregações, onde as pessoas engrossam a voz, mulheres engrossando a voz, que coisa ridícula, mulheres engrossando a voz, agindo como homem, enfim. Aí eu comecei a evangelizar algumas pessoas só com a Bíblia. E eu olhava para ele, ele olhava para mim, ele fazia um olhar de reprovação. Tipo assim, isso aí não vai dar certo, as pessoas não vão aceitar Jesus. E eu na simplicidade, pregando Cristo ali, pregando a Bíblia. Depois eu perguntava para as pessoas que queriam aceitar Jesus. E as pessoas aceitavam, 1, 2, 3, tudo na mesma hora. Todos que estivessem ouvindo ali aceitavam. Aí ele regalou os olhos para mim assim, tipo assim, não acredito. Como é que as pessoas aceitaram Jesus desse jeito aí? Ué, eu estou pregando a verdade, o Espírito Santo está ali convencendo ela. Preciso de mais o quê? E eu creio no que eu prego. E ele mesmo depois falou com a boca dele. Ele saiu, porque ele ficou assim, né, impactado. E ele saiu falando, nossa, o Wesley nasceu para evangelizar, é o ministério dele, rapaz, ele conversa com as pessoas assim, as pessoas aceitam Jesus e tudo. E ele ficou assim, e eu fiquei assim. E eu fiquei assim, impactado com esse entusiasmo dele, porque era uma pessoa que eu conversava bastante com ele. Falava muito sobre Cristo para ele, ensinando sobre Cristo para ele.
Então qualquer outra pessoa podia ficar impactada, mas ele... Porque quando a gente fica impactada com a pessoa, nossa, como fulano faz bem aquilo, quando a pessoa tem algum destaque, é porque a gente não sabe que aquela pessoa tinha aquilo. A gente até subestima, a gente olha uma pessoa, porque quando é uma pessoa que a gente olha assim, não, essa pessoa realmente é boa, quando ela faz o que é bom, a gente, isso é normal. A gente já tinha noção que a pessoa realmente já fazia aquilo. Mas quando uma pessoa, já aconteceu várias vezes, de Deus me dar uma graça em alguma coisa e as pessoas ficarem assim, né, impactadas. É uma pessoa que não confiava em mim, é uma pessoa que está me vendo mais por baixo. Realmente eu estou mais por baixo, mas o Espírito está em mim, ele vem do alto. Entendendo? Então eu sou da terra, mas o Espírito que está em mim é do céu. Então quando eles viam alguma manifestação do Espírito Santo da minha vida, eles ficavam assim, né? Tipo assim, mas como pode? Como pode ele falar desse jeito? Como pode ele falar e as pessoas aceitar Jesus? Como pode ele orar e os enfermos ser curados? Como ele pode orar e os demônios manifestarem e saírem? Olha o jeito dele, olha a aparência dele, as roupas que ele usa, entendeu? Olha, ele fez um vídeo lá, estava sem camisa, ainda que eu não estou mostrando o corpo, só do ombro para cima. Não pode, Deus não pode usar uma pessoa desse jeito. Tem que ter sabe, aquela aparência gospel, né? Enfim, mas não era o caso dele. Ele é um amigo mesmo, tá entendendo? Porque ele ainda saiu falando pros outros, né? Agora tem gente que nem isso fala. Eu lembro que eu fui numa clínica e lá tinha um rapaz que eu sei que ele não simpatizava comigo. Eu sei que ele não simpatizava, Deus me mostra as coisas. Ele não simpatizava. Aí tava tendo culto lá e começou a orar. E o irmão me chamou para orar lá pelos internos. Quando eu comecei a orar, os demônios começaram a manifestar. E esse rapaz estava filmando. Quando ele viu que eu estava impondo as mãos, os demônios estavam manifestando, ele virou a câmera para o outro lado, para não filmar o que Deus estava fazendo através da minha vida. Mas quando era lá, ele estava até com o Marcos Pereira, ele trouxe o Marcos Pereira, o filho do Marcos Pereira, sabe? Aquele lá que também ora lá e os demônios manifestam e tal, e teve um escândalo também, enfim. E ele com esse povo filmando, botando com o filho dele. Ué, a mesma coisa, eu estava orando lá, os demônios estavam manifestando e saindo, mas ele virou a câmera. Esse mesmo rapaz, uma vez a gente foi fazer um trabalho, eu fui convidado para fazer uma visita num lugar onde os menores ficam internos infratores, né? E eu nem ia. Eu nem queria ir, mas eu falei, Deus, se eu me acordar cedinho eu vou. E eu já tinha chegado tarde, o dia anterior, eu tinha saído, eu tinha feito muitas coisas, então eu estava bem cansado. Eu falei, pô, Senhor, não vou querer não, mas se eu acordar cedo eu vou. Aí tinha que estar 8 horas pronto, 7 horas eu acordei. E olha que eu fui deitar na madrugada. E eu acordei bem. Aí quando eu ia ficar mais um pouco deitado, eu pensei assim, não. Eu pensei, não, Deus. Eu falei, se Deus me acordasse antes, eu ia. Eu já pulei, dobrei o joelho, já comecei a orar. Busquei a Deus e fui. Foi até o pastor Galdino que me levou. Aí nós fomos lá. Aí quando nós chegamos lá, eu tava de calça preta. E não pode entrar nesses lugares de preto. Aí quando nós chegamos lá, o pastor Galdino falou que nós não íamos entrar. Que nós só foi levar só a literatura evangélica. Eu achei estranho. Eu falei, poxa, pastor, o senhor me trouxe aqui da minha casa para mim não poder entrar? O que eu tô fazendo aqui? Vim aqui só para ficar aqui sentado. Aí na hora que a gente foi entrar, falou assim, não pode entrar quem tá de calça preta. Eu falei, por que não me avisou? E eu não tinha levado a minha identidade. Não tinha levado a minha identidade. Aí eu falei assim, não, mas vamos ver lá se a gente entra. Quando nós fomos entrar, eu de calça preta, eu passei como se invisível pelos agentes. Como se eles não me vissem. Quando eu já entrei, que ninguém falou nada, eu falei assim, Deus tem alguma coisa para realizar aqui nesse lugar. Aí quando nós chegamos lá, esse rapaz, ele estava na frente do trabalho. Aí ele foi dando oportunidade para as pessoas. Eu já sabia que ele não ia querer me dar oportunidade para pregar, eu já sabia. E as pessoas lá falando, dá oportunidade pro Wesley, dá oportunidade pro Wesley. E o camarada não me deu. Não deu. O trabalho todo, ele não deixou eu trazer aquilo que Deus me deu para aquele pessoal ali. Mas como quando Deus está no negócio, você não volta vazio, um rapaz me chamou, ele estava preso, e ele me chamou entre as grades. Ô, você vem cá. Aí eu fui, eu falei, tudo bem? Ele, tudo bem. Aí ele falou assim, eu te conheço. Aí eu pensei, da bênção ou da maldição?
Eu não nasci no contexto evangélico, né? Eu fui batizado depois de 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, então... Aí eu pensei, da bênção ou da maldição? Aí ele falou assim pra mim, porque eu não te ouvi, eu tô aqui. Quando ele falou assim pra mim, porque eu não te ouvi, eu tô aqui, eu lembrei de onde eu conhecia ele. Eu tava na frente da congregação, com o irmão Haroldo, a gente tava conversando. E veio esse rapaz mais uns 2. E veio no meu coração, eles vão assaltar vocês. Quando ele chegou bem perto de nós, Jesus tem uma obra na sua vida. Se você não buscar, aí comecei a pregar Jesus Cristo pra ele. Antes, né, de possivelmente eles me assaltar, eu falei, vou pregar Jesus. Eles podem até me roubar, mas eu vou pregar Jesus pra ele. E comecei a pregar e eles ficaram orando e falei de Jesus e tal. E eles foram embora. Aí eu lembrei que aquele rapaz que estava preso lá é esse, a qual veio ao meu coração que ele e outros iam nos assaltar, e eu comecei a pregar a Cristo. E ele falou que estava ali porque ele não me ouviu. Aquele dia, ele estava falando daquele dia que ele não me ouviu, que eu falei para ele, que não foi eu, foi Deus, e ele não ouviu, por isso que ele estava preso. Aí eu falei assim, pois é, mas daqui você vai sair. Mas se você estivesse no inferno agora, você não ia sair. E você tem a oportunidade de ir para o céu e de não ir para o inferno, como você vê para esse lugar. E ele entregou a vida dele a Cristo como único Senhor e Salvador. E eu estava inspirado com a mensagem. Mas não tive oportunidade, porque quem estava na frente é amante de glória, honra e louvores humanos. Várias vezes. Em escola bíblica, você está pregando uma coisa, falando, mó luta, o professor não deixar você falar, depois o próprio professor está pregando lá em cima. É interessante que alguns, Deus é tão tremendo que já aconteceu de eu estar falando uma mensagem do Espírito Santo, da Bíblia, o professor discordando, quando chega à noite, Deus faz ele pregar aquilo que eu estava dizendo. Eu acho que ele nem queria falar, mas o Espírito Santo inspira, né? E é servo de Deus também, né? Às vezes tem aquele negócio ali. Tem gente que busca glória, honra e louvores humanos, mas é de Deus. Deus está trabalhando, Deus vai quebrar isso. Agora, se não quebrar também, a Bíblia fala que os filhos do reino de Deus também vão para o inferno. Os filhos do reino é a descendência de Abraão. Deus está falando dos fariseus, dos saduceus, mas não deram crédito à mensagem. Filhos do reino que foram condenados. Jesus ainda falou 2 vezes digno do inferno. Pessoas que são amantes de glória e honra, de louvores mundanas, que buscam a Deus por essas coisas, são 2 vezes dignos do inferno. É o mesmo contexto dos fariseus, porque não entra no céu, aí é digno do inferno 1 vez. Não deixa os outros entrar, já passou digno 2 vezes. Ainda torna os seus discípulos, porque esse povo também faz discípulo, esse povo tem seguidores, ainda faz esse povo também digno do inferno, porque as pessoas não conheciam o Evangelho. Aí quando começa a conhecer o Evangelho, ao invés de conhecer o Evangelho da salvação da alma, conhece o Evangelho da condenação da alma, pensando que aquilo é o Evangelho da salvação. É isso que os fariseus faziam. Eles iam lá, convertiam os gentios, que não eram judeus, à doutrina judaica. Então a pessoa estava na ignorância. Quando ele passou para a doutrina judaica, ele ficava na ignorância muito maior, porque antigamente ele sabia que não estava indo para o céu. Agora ele está pensando que está indo para o céu por causa da doutrina farisaica, sendo que ele está indo para o inferno muito mais do que antes, porque ele está recebendo uma doutrina errada, que não é da salvação da sua alma. Então as pessoas hoje têm uma doutrina de amor, de glórias e honra e louvores humanos, que não é a doutrina da salvação da alma, mas elas acreditam que é. Aí para tirar isso de uma pessoa é muito mais difícil, porque ela está convencida que aquilo ali é a verdade, mas é a mentira. Quando a pessoa se convence que mentira é verdade, não é que Deus não pode tirar, é porque a pessoa não quer que aquilo saia dela. Pessoas que querem glória e honra e louvores humanos, eles não querem ouvir outro evangelho, eles querem o evangelho de glória e honra e louvores humanos. Tem pessoas que ficam ofendidas, estão ofendidas com o contexto desse que eu estou trazendo. Elas ficam ofendidas, por quê? Porque está acabando com o sonho delas, está acabando com os projetos dela, projetos humanos e terrenos. Não, mas é para ganhar alma, é para glorificar Jesus, é para honrar Jesus, é para louvar Jesus. Os fariseus também falavam isso. Eles também tinham esse discurso lá. Mas Jesus falou que eles eram filhos do diabo, 2 vezes dignos do inferno. Eles também acreditavam, e os que acompanhavam eles também acreditavam. Era para louvor e honra e glória de Deus.
ao ponto deles querer destruir quem discordasse deles. E não é assim esse povo que ama glória e honra e louvores humanos? Tá querendo acabar com a minha agenda, vai acabar com o meu sucesso. E o meu nome? O que vai ser o meu nome aí? Se sujar o meu nome, eu não vou ser mais convidado para pregar e para cantar. O cara tá lá no puteiro, tá lá nas drogas, tá lá nos vícios, alguém revela, fala, e ele se dá uma que não mexe com nada daquilo, porque senão vai queimar a agenda dele. Aí Deus já manda logo um corona logo. Deus já manda logo um coronavírus para acabar com a farra dos lobos disfarçados de ovelha. E será que a igreja de hoje ainda não percebeu isso? As pessoas morrendo, precisando de Cristo agora, nesse momento. Olha Manaus, e as pessoas pensando num congresso, numa festa, e as pessoas morrendo agora, precisando de Cristo agora. E você pensando lá no dia do culto, da sexta, da campanha, querendo que as pessoas vão pro seu culto, do seu dia, querendo que as pessoas vão para a sua festa, pro seu congresso. Não, é você que tem que ir lá nas pessoas, esperando as pessoas ir para a congregação. Não, as casas estão aí, é você que vai nas congregações. É você que vai na casa das pessoas, melhor dizendo. É a congregação que vai na casa das pessoas. É a igreja que vai buscar as almas. Mas buscar as almas nas casas, fazer os cultos de adoração a Deus nos lares, não dá glória, honra e louvores humanos, né? Não recheia a agenda, não traz oferta, não traz viagem de avião, hotel 5 estrelas, motorista na porta para levar e trazer. Não faz você ser uma pessoa importante, né? Não faz aqui. Mas no dia que se apresentar diante de Deus, a recompensa que vai receber do Senhor, nem o ouro, nem todo o ouro, nem toda a prata dessa terra poderia comprar. E alguns, na ganância de glória e honra e louvores do mundo, estão tendo até seus nomes riscados do livro da vida. Você pode não dar crédito agora a essa mensagem. É sua escolha. O Espírito Santo já te convenceu. Aí você pode endurecer o seu coração. Você pode rejeitar aqui a mensagem de Cristo aqui. Você pode rejeitar a mensagem do alto aqui. Você pode rejeitar o que eu estou falando aqui. Você pode não dar crédito. Você pode menosprezar. Você pode zombar, escarnecer aqui. Mas quando você estiver diante do tribunal de Cristo, você não vai desprezar, não. Você não vai zombar, não. Quando você estiver lá e que o seu nome não estiver lá no livro da vida, você vai se desesperar. E vai vir uma aflição e uma angústia no seu coração que ela só vai aumentar no lago de fogo. E isso é pelos séculos dos séculos. E você que tem feito a vontade de Deus, na simplicidade, na humildade, não se preocupe. A aflição e a angústia aqui são momentâneas, mas a alegria que te espera lá no reino e na justiça de Deus são eternas. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.